Olá pessoal, tudo certo? Eu sou Fabiano Lafalce e faço parte do departamento de palestras da Casa Elos de Luz, juntamente com os outros colegas que têm feito as palestras e colocado à disposição neste novo canal. A propósito, você, se não se inscreveu ainda, se inscreva-se, tem aqui embaixo aí no YouTube, tem aqui para um botãozinho vermelho inscrever-se, e também no Facebook curta a nossa página Centro Espírita Elos de Luz. Compartilhe com seus amigos também a página, tanto a página do Face quanto do YouTube, para mais pessoas poderem acessar esse material que a gente tem postado e disponibilizado para todos. Tá legal? Vamos então direto para a nossa oração de abertura e depois a gente vai para o tema de hoje. Só agradecer, a Deus, a Jesus, aos mentores da Casa Elos de Luz, aos guardiões que nos dão toda a segurança para o trabalho, iluminam desde já as nossas casas, a casa de cada um de nós nesse momento. No momento que você está assistindo essa exposição, também possa receber essa visita de Jesus na sua casa. Desses mentores de luz da Casa Elos de Luz, em teu nome, Pai, Divino Mestre Jesus, a esses mentores e espíritos da Casa Elos, vamos dando por aberto esse trabalho. Beleza? Vamos lá então. No finalzinho a gente chama de novo a violinha aqui, né? Tem musiquinha no final. Tá certo. Então o capítulo de hoje do Evangelho, estamos no capítulo 17, né? Na nossa ordem de estudos, estamos no capítulo Sede Perfeitos. Então, Sede Perfeitos, o pessoal já olha de cara assim para esse título e sejam perfeitos, digo, complicou já, né? Já complicou, já começou a viajar, né? Como assim sejam perfeitos? Então a gente vai procurar analisar de uma forma mais fácil de entender, mais fácil da gente poder assim levar para o nosso dia a dia, tá bom? Vamos lá então. Realmente Jesus disse, né? Quando ele estava naquelas verdadeiras palestras, aquilo que era palestra, né? Quando Jesus falava às multidões e aos discípulos, ele disse: ame aos inimigos, façam o bem para aqueles que vos odeiam, orem por aqueles que vos perseguem e caluniam. E aí sim estarão fazendo algo diferente. Assim serão filhos do meu Pai, que faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, sobre os justos e injustos. Mas se vocês amarem só aqueles que amam vocês, que mais farão de diferente do que as pessoas de má vida, ou aqueles que a gente, você, nós julgamos maus? Nada demais, né? Portanto, sejam perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. À primeira vista nos causa um espanto. Será que Jesus quer realmente nos botar essa pressão toda? Sejam perfeitos conforme o Pai Celestial é perfeito? Puxa, que pressão, hein? Aí complicaria, a gente já largaria de mão esse capítulo e passaria para o próximo. Mas não é exatamente isso. Vamos nos pormenores, vamos procurar interpretar a palavra, vamos procurar entender mais do que interpretar, né? Entender, procurar trazer para os nossos dias essa mensagem bonita. Amem os seus inimigos. Quando Jesus nos exorta, nos orienta, né? Ele não está querendo que a gente seja tão bonzinho assim, que a gente passe a amar os inimigos, ter assim aquele ardor, aquele amor apaixonante pelos inimigos, por aquele que fez o mal para nós. Não é isso que ele está dizendo. O que Jesus está nos passando é que a gente pode fazer diferente e retribuir aquele mal com o bem. Não perpetuar esse mal com desejo de vingança, com falta de perdão, com mágoa. Justamente o contrário, a gente, na nossa parte, já que nós estamos num mundo que gira e que as encarnações se sucedem, nós sabemos que nada é por acaso e provavelmente a gente está, quando sofre algum mal de alguém, resgatando
algum outro mal que a gente pode ter feito. Ok, mas isso à parte. Vamos entender que o mais belo para nós, para você, para cada um de nós, né, que está analisando isso, é de perdoar, é de liberar essa mágoa, é de fazer, procurar liberar essa energia ruim que ficou, aquela lembrança ruim. Por quê? Porque vai fazer um bem muito grande para nós. Jesus sabe disso, então não é ser santo o suficiente para amar o inimigo, mas ser inteligente o suficiente para entender que se eu libero essa energia, as minhas coisas andam e fluem. A minha energia passa a andar, passa a destravar e passa a fluir na prosperidade, no bem-estar, na saúde, na minha saúde do corpo físico, na minha saúde física. Responde na hora, com bem-estar, com saúde, com alegria. Então Jesus simplesmente está nos orientando, olha, vocês têm isso dentro de vocês. Essa perfeição que ele nos fala do Pai Celestial, a gente tem dentro de nós. Ele sabe que nós temos, por isso que ele diz isso. Busquem em vocês isso. Busquem aí dentro essa capacidade de perdoar. Né? Busquem aí dentro a capacidade de fazer o bem para aqueles que nos fizeram mal ou que nos odeiam. Faz o bem para ele. Como é que eu faço? Né? Não retribuindo o mal já é uma grande coisa. Aquela coisa de se vingar, né? Aquele que se vinga de um mal recebido, ele é duplamente responsabilizado conforme o Evangelho. Por quê? Porque ele está perpetuando aquele mal. Aquele que responde com a outra moeda, que dá a outra face, ou seja, que mostra que tem um outro jeito de fazer a coisa, responde com o bem. Então já não há vingança, mas há o que? Uma oração. Orem por aqueles que perseguem e caluniam vocês. A gente olha nessas palavras, parece estranho. Aquele que fez fofoca de nós, sabe aquela mesmo. Sabe aquele lá, aquele. Que a gente não tem mais relação, ou que rompeu com a gente, ou que aconteceu aquele fato indesejável, aquele fato desagradável, e agora fica falando e calunia a gente. Orem por ele. Jesus, por que Jesus? Mais uma vez, porque eu tenho que ser santo e bonzinho o suficiente para isso? Não, porque eu vou ser inteligente para isso. Eu vou orar para que se desfaça essa ligação, para que aquela pessoa possa ser iluminada e desfaça a nossa ligação, me liberar dessa energia pesada. Interessante, hein? Então, usando a nossa razão, Jesus inteligentemente sabia que dentro de nós estava a capacidade de orar por todos, inclusive por aqueles que nos fazem mal. Sabia que aí dentro estava, por isso que eles procurem aí dentro que está aí. Usem isso a seu favor. Aí vocês terão um diferencial em relação àqueles que vocês acham e julgam ser maus. Jesus nos disse isso. Em outras palavras. A gente julga que tem as pessoas boas e as más, né? Os maus, né? Aqueles que fazem o mal. Para se diferenciar desses, está aqui a receita. Interessante, né? Então nós temos uma dica direto dos planos mais superiores, de onde vem Jesus, para nós, está aqui. Está aqui nesse livro aqui. E aí sim, sejam perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Então ele não está de forma alguma botando aquela pressão danada de ser igual ao Pai Celestial, claro que não. Mas buscar em nós a perfeição que nós podemos fazer. Quão perfeito eu posso fazer? Eu posso lidar com essa situação. Assim, assim, assim. Não mandando mal, mandando um perdão, mandando uma oração de refazimento de perdão, de reconciliação, de luz. Lembrando sempre, primeiro a gente vai pedir na oração por nós, sempre por si. Primeiro pede por si, depois para quem você vai orar, tá certo? Isso é uma questão de lógica. A gente primeiro se repõe de energia, né? Se abastece dessa energia para depois poder oferecer
essa energia a alguém. A gente não pode oferecer alguma coisa a alguém se a gente está vazio ou está meia boca, assim, né? Aquela coisa meio... Às vezes a gente anda meia boca, assim. Tá certo? Então, vamos usar essa lógica. A gente primeiro pede para a gente a luz, se ilumina para depois enviar para aquela pessoa. Esse é o homem de bem. O homem de bem é aquele que procura praticar a lei da justiça, do amor e da caridade. E a gente vai lá, o homem de bem. Que negócio é esse? O homem, no caso aqui, o ser humano, né? O homem e a mulher de bem. Que negócio é esse de lei? O homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Mas que é esse negócio aí? Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos e acha o capítulo 11, a lei da justiça, de amor e de caridade. Está lá. A lei de justiça Deus pôs no coração do homem. Então já é aquela lei, aquela sensação de justiça que é inata. Todo homem tem em si uma sensação do que é justo e do que não é justo. Ele se indigna quando ele vê uma injustiça de forma natural. E depois, como diz o próprio livro, através de Kardec, das respostas dos espíritos, né, de luz, e depois ele pode enobrecer ainda mais esse sentimento através do desenvolvimento das ideias que ele vai adquirindo, né, do seu progresso. Seu próprio progresso. Mas isso também é natural. Então a lei de justiça vem de duas formas no ser humano, né? Uma na lei dos homens e uma que é uma lei natural, já vem com ele, né? Mas que ele possa fazer valer essa lei. Qual é a base da lei de justiça? Que a gente possa respeitar o limite, até o limite quando começa o do outro, né? O direito do outro. O nosso direito vai até aquela frase, né, tão famosa, tão batida. O nosso direito vai até onde começa o direito do outro. No Espiritismo, a mesma coisa. A base dessa lei de justiça é: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Né? Que é a frase máxima do Cristo também. Então, se eu quero tratar e eu não sei como eu vou fazer uma ação, eu estou em dúvida de uma ação que eu vou ter, como é que o homem de bem faz? Ele tenta pensar como é que ele gostaria de ser tratado. Ou ainda, eu tenho dúvida sobre uma ação que eu vou fazer, sobre uma coisa que eu quero fazer ou que eu pensei em fazer. Tenho dúvida se é a mais justa. Eu penso, imagino se fosse outra pessoa fazendo essa ação. Qual é o julgamento que eu teria dela? Como eu julgaria ela? Como você? Nós? Como julgaríamos, né, essa pessoa? Então, isso também é uma dica, é uma forma que a gente pode chegar nessa resposta. Bem legal essa dica, está lá no Livro dos Espíritos. Então, a gente vai fazendo o quebra-cabeça, vai montando com as dicas que eles nos trazem. Então, o homem de bem é uma série de características, de virtudes, né, que o Kardec, através da inspiração no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz, né? Uma série de boas determinações, de virtudes que a gente pode desenvolver. Vale a pena a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Não vou ler tudo porque são coisas bem específicas, mas vocês vão gostar de ler. É bem gostoso, é leve e nos dá uma noção boa. É um guia prático do bom proceder, hein? Bem legal. E também vai nos falar dos bons espíritas. Você aí que gosta do espiritismo, que já se sente, né, espírita, porque, enfim, professa essa fé, gosta, acredita, né, na reencarnação, acredita na lei de causa e efeito, acredita, né, num Deus único, bom, e na individualidade da alma. O que a gente tem como bom espírita? Né? Qual é a base do bom espírito?
é aquele que procura na base da doutrina da filosofia as verdadeiras mudanças que podem transformar ele, que podem fazer a reforma que ele necessita. Que reforma é essa? É aquela da gente se perguntar hoje o quão melhor que ontem nós fomos. É aquela da gente olhar um ano atrás e perceber que, puxa, quanta coisa eu fiz, quanta coisa diferente eu já não faço, quanta coisa mais legal hoje eu faço e antes não fazia. Essa é a consciência que a gente vai tomando quando a gente quer ser realmente espírita. Né? O bom espírita menos se preocupa com os fenômenos e mais com a reforma, mais com o conteúdo moral, com o conteúdo de bem viver que nos traz a doutrina, de leveza, de trabalhar com autenticidade, da gente ser a gente mesmo, da gente procurar ser a gente mesmo, fazer o melhor que a gente pode e gostar muito e apreciar muito a nossa forma de fazer as coisas. Tudo isso a doutrina espírita nos ensina. Bem diferente daquele que chega, por exemplo, e quer ver acontecer o fenômeno, quer ver o espírito falando, quero falar com o espírito tal, quero me comunicar com o familiar tal. É normal que a gente tenha esse desejo, que a gente, quando conhece a doutrina, né, queira conhecer, queira ver as coisas acontecendo. Claro, é até normal que a gente queira, porque nos reforça a nossa fé, a gente, por exemplo, ter uma comunicação dedicada, que a gente perceba que é pessoal, que a gente, né, só o Espírito mesmo poderia saber todos aqueles detalhes da nossa vida. É interessante, claro que é muito legal. Mas o que a doutrina veio trazer, o fenômeno foi uma coisa muito mais no sentido de chamar a atenção para ela e depois, claro, por toda a obra que foi trazida através das psicografias, né, com certeza. Mas o fenômeno muito mais é para chamar a atenção, para poder captar nossa atenção e a gente a partir dali, mas o que essa doutrina fala? Ela fala isso. Aí começar a verdadeira curiosidade nossa, né, deve ser pela doutrina, pela filosofia que ela nos traz e menos pelo fenômeno espírita. Né? Tanto é que a tendência de cada vez mais das casas é se tornarem mais escolas e menos aquele fenômeno, aquela coisa do espírito se manifestando e dando nomes e se dirigindo a tal pessoa. Não. Muito mais agora a gente tem cada vez mais direcionamento da doutrina, a gente percebe em todas as manifestações, a gente vê aqui, vê no norte do país, quando a gente ouve os palestrantes de lá falando também, as manifestações de diversas como se diz assim, casas espíritas pelo Brasil e até pelo mundo, como, por que não dizer também, cada vez mais a casa espírita como uma escola, cada vez mais a doutrina como essa filosofia de vida da gente poder, através dela, aprender como viver bem essa vida, né? Como lidar com ela, como definir na hora da escolha, como definir na hora de decisão de alguma coisa, como se sentir melhor quando a gente precisa se sentir, como pensar e falar para si mesmo coisas boas quando é necessário, quando se botar para cima, quando puxar o outro do lado também e procurar levantar o moral dele, procurar aplicar coisas boas, quando usar a energia a nosso favor, a favor das pessoas, como contribuir para a atmosfera e a psicosfera geral e comum a todos nós, e como não. Então, quanta coisa a gente pode aprender, é uma infinidade, é realmente uma infinidade de elementos que a gente pode aprender, em detrimento de ficar apenas restrito ao fenômeno, que já é uma coisa que já nem é tanto, como era no princípio do surgimento do Espiritismo. Então a gente vê essa tendência, né? Então esse é o bom espírita, né? Que procura muito mais a maturidade do senso moral do que apegar-se a fenômenos espíritas para terem acessos imediatos aos novos mistérios da doutrina, essa coisa toda. Está aqui no Evangelho. Tá certo?
São necessários? Muitas vezes são, porque nos fazem chamar a atenção para isso, mas não é a base de tudo. E tem uma historinha também que eu quero contar para vocês. Quem não conhece ainda, eu acho que essa história talvez todo mundo já conheça, mas a gente dá uma enfeitada nela, tá bom? Era uma vez o seu José. Seu José, ele se mudou para uma casa muito legal. Ele queria morar numa casa, então ele achou uma casa ali perto do Cristal, ali pela Icaraí, por ali, achou uma casa, né, seu José. E ele finalmente conseguiu se mudar para essa casa. E ele chegou lá e olhava, e estava muito animado, né, com essa nova casa. E olhava para a casa, mas tinha alguma coisa ali que não estava fechando. Não conseguia sentir-se bem naquela casa. Tinha alguma coisa que não estava fechando. E ele disse, mas é claro, só podia ser, é esse jardim aqui na frente. Olha como é que está isso aqui. Tudo entulhado, tem pedras, tem coisas misturadas com a terra. Tá horrível, tá muito feio esse jardim. É isso aqui que está me deixando nessa situação de não me sentir bem. Vou dar um jeito nisso aí. Ó, arregaçou as mangas e vamos começar a ajeitar isso aí. Foi até a venda ali, a mais próxima, né, a tendinha mais próxima, comprou umas sementes. Eu quero semente de flores, de árvores frutíferas para embelezar meu jardim. Tá aqui, ok? Levou para lá, para casa, chegou lá e espalhou por tudo, saiu espalhando como um bom semeador que era e saiu espalhando por tudo. Sementes por tudo que é lugar. Aí algumas sementes, ele percebeu, foi observando, né? Algumas sementes que caíram pelo caminho, elas não conseguiram germinar, porque ficaram na pedra, ficaram no caminho, e vieram os pássaros e acabaram com elas. Outras tantas caíram na terra, mas era uma terra meio rasa, era um terreno meio pedregoso ali. O que aconteceu? Elas até começavam a germinar, mas não tinham base, não tinham raiz, né? Não tinham profundidade suficiente. O primeiro sol que vinha, escaldante, acabou com elas. Outras, mais animadas essas, vieram nascendo animadinhas, mas animadíssimas com essa coisa de nascer, de vir, é agora que a gente vai brotar. Mas se viram envoltas em meio a espinhos e a cerca estava perto, tinha pedaços de arame, tinha tudo por perto. E aqueles espinhos e aqueles outros elementos sufocaram elas, não deixaram crescer mais. E aí ele percebeu, puxa vida, não adiantou nada, eu espalhei por tudo e não nasceu nada. Claro, esse meu jardim está uma balbúrdia, está uma bagunça. Já sei, vamos de novo. Ó, esfregou as mãozinhas, arregaçou as mangas e foi até a venda. Agora comprou material para avental, comprou uma enxada, comprou uma pá, né, uma boa vassoura de varrer grama, capim, e agora umas luvas boas para poder botar a mão, e foi para o jardim de novo. Agora vamos, e comprou novas sementes, essa vez vamos com tudo. Chegou lá, caprichou na limonada, né, para caprichar nesse jardim aí, tirou as pedras do lugar, ajeitou, viu que tinha pedra, viu que tinha pedaços de arame, ajeitou, tirou, botou no lixo, né? Os pedaços de madeira, de toco, revirou aquela terra, adubou aquela terra, né? Adubou ela, revirou, ajeitou, deixou fofinha, preparou, umedeceu, e aí sim, com as últimas sementes, espalhou por toda a terra. E esses sim, vieram, deram frutos, né?
1 por 10 ou 1 por 100, aí a história tem, tem várias, 100 por 1, outros 60 e outros 30, está no Evangelho. Então o que nos diz o Evangelho? Essas sementes parecem só uma historinha, né? Mas tem muito a ver com a doutrina, com o cristianismo e com o próprio espiritismo, né? Aquelas que nascem, que ficam pelo caminho, parecem muito aquelas que até ouvem a palavra, né? Ou assistem uma palestra, ou ouvem uma música legal também com cristã ou com ideia, né, de cristã. E até ouve, mas não presta atenção, não capta. Então, não chega nem a germinar, não chega a nascer. Outras nascem, começam a nascer, mas a terra não tem muita pedregulho, não tem profundidade. O que é isso? A gente não tem raiz, não busca aprofundar na filosofia, pega só a parte fenomênica, por exemplo. É muito legal, eu fui lá e fiquei sabendo que meu familiar se comunicou, eu fiquei lá e vi, e parece que tem uma pessoa, ou um médium lá que fala com os espíritos, olha que legal. E é bacana, só que fica só nesse fenômeno e não vai naquilo que a curiosidade deveria ir, né? Que é na filosofia, que é nos ensinamentos. Então, não sem profundidade, no primeiro sol escaldante, ou seja, na primeira intempérie que a vida apresentar, muitas vezes se dispersa. Muitos outros têm aquele que o primeiro anúncio se empolga, se alegra e sai faceiro, quer até anunciar para outros, já sai assim com uma alegria de ter conhecido o Espiritismo, a doutrina espírita. Sai assim, agora vai, né? A gente sabe como é que é. Porém, talvez todos nós tenhamos passado um pouco por isso. Porém, ele está envolto em muitos espinhos. O que nos diz o Evangelho? Que são as paixões do mundo, todos os outros apelos que o mundo traz isso, mas traz também outras possibilidades, traz a materialidade, traz inúmeros apelos, inúmeras atrações e atrativos, muitos materiais e tal. E aí se perde e sufoca aquele conhecimento que começava a brotar, né, da doutrina espírita. A diferença desses últimos, que quase todos nós passamos, talvez, essa coisa boa daquele início de doutrina, para aqueles que germinam, que vêm, que crescem frondosos e dão frutos e flores, a diferença é que o segundo, vendo que tinha aqueles espinhos, vendo que tinha muitas coisas que poderiam sufocar aquela boa semente, aquela boa árvore, aquela boa flor, percebendo isso, pegam as ferramentas que têm e mexem na terra. E adubam a terra. E retiram as pedras com carinho, com cuidado, retiram os espinhos aos poucos. Tem espinhos? Tem, mas a gente vai buscando com a ferramenta certa, tirar dali. É ou não é? Esse é o espírita que percebe que tem outras coisas que concorrem com a sua empolgação com a doutrina, com a palavra e com a vontade de fazer melhor. Outras coisas concorrem, outras paixões, outros apelos, outros atrativos da vida. Mas ele vai aos pouquinhos, ele vai tirando aquela erva daninha, ele tira aquele arame que estava ali sobrando, aquele lixo, ele coloca no lixo. Ele vai trabalhando a sua terra. O que é isso? Nada mais que a reforma que a gente faz no terreno. O terreno somos nós. Ele vai fazendo a reforma nesse terreno. Ele vai dando um up nesse terreno aí, né? Falando com a gíria, assim, um up, né? Melhorando esse terreno. E com isso aquela semente vai ganhando força. Ela vai para sempre ser frondosa, com facilidade, não vai ter outros espinhos, eventualmente vai, mas ele vai trabalhando. Esse é o bom semeador. E esse é o terreno que pode frutificar. Tá certo? Tudo isso está dentro de nós. Esse é o mais importante. Por isso Jesus disse, e ele tinha razão em dizer, façam o bem, amem o seu próximo como a si mesmo. Não esqueçam que o nosso dever de obrigação moral é primeiro consigo mesmo.
Está aqui no Evangelho. Primeiro consigo mesmo, com o seu terreno, preparar bem esse terreno, tirar as ervas daninhas, tirar os pedregulhos. Às vezes demora, uma pedra é mais pesada, a gente pede ajuda. Chama os amigos para ajudar nesse jardim aí. Né? Chama o quê? A gente chama os nossos amigos, a gente chama a nossa família, a gente chama o centro espírita, que a gente se filiou, que a gente gosta, que a gente se sente bem. A gente pede ajuda desses aí. Né? A gente pede ajuda do Evangelho, abre ao acaso naquele dia que a coisa não está muito legal, que a coisa está cinzenta, que a coisa está nublada. Abre o Evangelho, tira uma mensagem ao acaso, procura realmente ler aquilo com o coração. Não, vou ler porque daí terminou a leitura de hoje, está feito o meu compromisso. Não. Procura ler e realmente interiorizar aquela mensagem. O que ela trouxe? O que tem a dizer essa mensagem com o que eu estou vivendo hoje na minha vida? Eu, vocês, nós estamos vivendo na nossa vida. Então esse é tomar conta desse terreno, é fazer esse terreno frutificar. Isso é a verdadeira vida. É para que nós viemos aqui. Né? E se o nosso dever primeiro é com a gente mesmo e depois para com os outros, em seguida para com os outros, nos diz o Evangelho, lá no capítulo 17. Então vamos caprichar cada vez mais nesse terreno e perceber que podemos florir e dar frutos para nós e para toda a coletividade, para todos os outros. Essa é a coisa mais linda da nossa vida, da nossa encarnação. Sede perfeitos, nós somos perfeitos, dizemos sempre lá no Elos, e já ouvimos quantas vezes lá, quem já é do Elos, né? Quem não é, a gente vai falar então pela primeira vez. Nós somos, você é perfeito quando você está no seu melhor, quando você está fazendo o seu melhor, ou seja, quando você está no amor, quando você está amando, você é perfeito, quando você está fazendo o seu melhor, né? Como a gente sempre fala na Elos, você é perfeito. Essa é a perfeição que Jesus quer de nós, é a que já está dentro de nós. Basta boa vontade, basta a gente tirar esse amor para fora e fazer brilhar esse amor. É como essas sementes que fizeram brotar as florzinhas, os frutos, as árvores frutíferas. Esses são vocês. Esse é cada um que está aí em casa hoje assistindo esse vídeo. Tá certo? Vamos então para a nossa música final e a oração final primeiro. Valeu! Agradecemos, amado Pai, imensamente que esses anjos de amor derramem sobre todos nós agora, cada um que está assistindo este vídeo, sobre suas casas, sobre cada uma das nossas casas, o amor, a luz, a paz, a saúde, a perfeição que vem de Deus, que ela possa fazer morada na nossa casa através dos anjos guardiões, através dos anjos de guarda, através da manifestação viva de Deus, que é a manifestação em cada um de nós quando amamos, quando somos nós mesmos, quando buscamos fazer o melhor em cada instante. Amém. Olho em tudo e sempre encontro a Ti. Estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro o Teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no Teu amor. É impossível não crer em Ti, é impossível não Te encontrar, é impossível não fazer de Ti meu ideal. É impossível não crer em Ti, Jesus. É impossível não Te encontrar em
cada um de nós. É impossível não fazer de ti meu ideal. Valeu, galera, e até a próxima.